Meu primeiro livro tá para sair e ele vai ser publicado pela editora Urutau. E eu vou te contar tudinho sobre esse processo editorial. E para começar, o nome do meu primeiro livro é Tem até menino que vira mulher e outras mentiras que te contaram. Ele é um livro que fala muito sobre as experiências que eu vivi sendo uma mulher trans, desde a minha infância, né, quando eu não entendia quem eu era, até o momento que precede a minha transição, que é o momento que eu falo pro mundo a minha identidade, e esse momento pós-transição também, que é o momento que eu vivo hoje. Esses três momentos, né, tem poemas que se dividem nesses três momentos, e é muito legal que os poemas da infância, eles são mais lúdicos, né, eles têm mais essa... Talvez não tenham memórias muito apuradas, né, dessas lembranças que eu tenho desse momento, pela distância do tempo. O momento antes é um momento que mostra as dúvidas, medos, receios que eu tive sendo uma mulher trans, né? E nessa descoberta até negação, né? Então, são poemas talvez ali mais, como eu posso dizer, mais tensos, talvez, não sei. E os poemas da parte pós-transição são os poemas que têm mais uma visão de mundo, mais uma política envolvida, mais uma crítica envolvida, e todos eles são unidos ali por essa linha narrativa de tem até menino que vira mulher e outras mentiras que te contaram, né? Que é uma frase muito provocativa, porque a gente, enquanto pessoa trans, a gente não vira. A gente já nasce sendo, a gente só descobre e entende depois, porque a nossa sociedade não é muito bem preparada para receber a gente. Mas enfim, eu vou contar um pouco mais sobre esse processo, mas antes eu vou me apresentar. Eu sou a Júlia, eu sou uma mulher trans, como eu já falei. Sou paulistana, tenho 34 anos, farei 35 em breve e tô estreando, né, como essa carreira de autora. Não sei se isso vai ser a minha carreira de fato, se eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu sou publicitária também e ganho dinheiro trabalhando no marketing de uma empresa grande. E vamos ver o que o futuro me reserva, né? Mas antes, vamos te contar um pouquinho mais sobre esse processo editorial. E o começo da minha relação com a editora Urutau foi muito de repente, porque quando eu comecei a escrever poemas no começo de 2026, eu vi o chamado da editora Urutau nas redes sociais, no Instagram, e, e o chamado, não sei se você sabe, mas algumas editoras, principalmente editoras menores ou independentes, elas publicam para que autores e autoras enviem textos originais, né, poesia, é, outros tipos de obras também, para que o time dessa editora selecione, entenda, pô, será que aqui a gente tem uma oportunidade comercial? Será que aqui a gente tem um talento escondido? Será que aqui tem algo diferente que a gente ainda não tem no nosso, nos nossos livros publicados? Então eles entendem, fazem esse estudo e selecionam os livros que eles vão publicar dessas pessoas. E aí eu mandei, né, o meu original no começo do ano, na chamada que teve acho que entre janeiro e fevereiro, para São Paulo, né? Eles fazem chamadas regionais. E aí, alguns meses depois, ali no foi no Dia das Mães, inclusive, se eu não me engano, eu recebi o e-mail, né, que o meu chamado foi aprovado. Agora, eu não sei se foi no Dia das Mães ou na Páscoa, mas tanto faz, foram uns meses depois. E eu recebi esse e-mail de que o meu chamado foi aprovado, o meu chamado, o meu original foi aprovado. E na hora, assim, eu acho que eu não raciocinei muito bem. Eu só falei, pô, legal, publicarei um livro então, ao que tudo indica. Mas eu não me empolguei, assim, por assim dizer, eu não entendi o quão legal isso era, ou isso é, né? É quase, não vou dizer assim, eu tenho uma certa dificuldade de ter sonhos na minha vida, mas dá pra dizer que isso é um sonho, talvez, né? O sonho de publicar um livro. Acho que muita gente sonha com isso. E eu começo a sonhar a partir do momento que isso começa a se realizar. Mas na hora assim eu só fui num aspecto mais técnico. Bom, vou publicar um livro, qual que é o próximo passo? E, e foi muito de repente pra mim, assim, né, que eu fui vivendo esse processo, né, do original ser publicado e fui só vivendo esse processo e acho que eu só raciocinei que isso é um sonho, que isso é algo muito legal que tá acontecendo recentemente na minha vida. A gente já tá já passou da metade do ano, a gente já tá em julho. Eu tô falando ali já de alguns meses nesse processo
editorial. Mas enfim, depois que foi aprovado, eu recebi, né, um contrato, tinha que enviar o original de novo, num outro esquema lá, tinha que assinar o contrato, e a partir do contrato, ali você decide se de fato você vai seguir com a publicação ou não, né, não é porque seu original foi aprovado que você vai publicar necessariamente. Eh, e eu escolhi seguir com a editora Urutau, porque tem muitos chamados de muitas editoras, e tem muitos jeitos de fazer esse mercado funcionar. Mas com a editora Urutau o que me chamou a atenção, primeiro ponto, eu não precisaria investir dinheiro de fato, porque em outros tipos de editoras você tem que ajudar o livro a ser impresso, a ser editado, a ser diagramado com o dinheiro, né, com o seu investimento. E no caso da editora Urutau não, você não paga pela publicação. Você tem que ajudar na divulgação, obviamente, né? Acho que não sei se é muito óbvio para quem está me assistindo, para você, mas não é a editora que vende o livro, é a pessoa que escreveu, é o autor ou a autora, tá? A editora, ela viabiliza o livro, ela viabiliza a disponibilidade do livro. Claro, se ela vê muito potencial comercial, ela também vai fazer algum esforço para vender. Mas o esforço principal vem da pessoa que escreveu, até porque o produto é da pessoa que escreveu, né? Então, acho que, tendo isso em mente, eu vi, né, o esforço que há de ser feito, que tinha que ser feito pela editora Urutau, era que a pessoa autora fizesse uma pré-venda dar certo, né. Então tinha ali algumas metas, era numa plataforma ali de financiamento coletivo, e eu tinha que fazer a pré-venda chegar num estágio mínimo ali financeiro de vendas, para que a editora, de fato, fosse para impressão, com o livro. Mas escolhi seguir primeiro por causa disso, né, do fato de não ter que entrar com nada financeiramente, e segundo porque a editora Urutau, pelo que eu pesquisei, eles têm renome, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. Eh, e eu acho assim, pô, claro, eu acho que eu tenho o sonho talvez de um dia viver da minha poesia, da minha escrita, talvez sim. Tenho esse sonho de transformar em renda? Tenho. Mas hoje eu não vivo disso, hoje eu não dependo disso. E aí no contrato, né, eu não vou falar muito no detalhe, não sei até onde eu posso falar inclusive, mas no contrato o foco não é que você ganhe dinheiro pelo menos com esse primeiro livro, mas sim que você tenha certa relevância. E eu entendi que lançar um livro pela editora Urutau é um baita começo, né, porque é uma editora que tem essa relevância, é uma editora que participa de eventos, né, de livros no Brasil todo, então tem Bienal de São Paulo, tem Bienal do Rio de Janeiro, tem a Flip, tem a Feira do Livro do Pacaembu, né, entre outros eventos. Eu falei mais desse eixo aqui Rio-São Paulo, porque é onde eu tenho mais contato, onde eu tenho mais é onde é mais acessível para mim. Mas a editora tá nesse espaço, né, e a editora também tem muitos autores e autoras que são premiados, e a editora incentiva isso, a editora vai atrás disso também. Então eu entendi, pô, já que eu não dependo financeiramente disso, eu quero ter a visibilidade, eu quero ter o selo de qualidade dessa editora comigo. Então foi isso que me levou a seguir em frente, a escolher seguir em frente com a editora Urutau. E depois da aprovação, então, né, teve um processo que foi a assinatura do contrato, muito simples, tudo digital, não tem segredo nenhum. E depois eles já lançam, depois de uns dias, eles abrem a plataforma de pré-venda do seu livro, e aí você vai divulgar, entendeu? É, a editora, ela abre um espaço que eu acho que é um espaço muito relevante, de quando você faz, por exemplo, posts no Instagram e você marca a editora, eles compartilham, se você pede a collab, eles aceitam. O que é muito positivo, porque primeiro porque você eh, ganha mais visibilidade naturalmente, né, porque é outro perfil aceitando uma collab. Segundo, porque você fura sua bolha, então você sai um pouco dos seus seguidores. E terceiro, porque você entra em contato com pessoas que estão ali mais dispostas a conhecer literatura, né. Então, quem segue a editora Urutau ou está publicando ou gosta dos livros. Então você já tem acesso a mais pessoas desse nicho. Então isso eu acho muito que ajudou bastante na pré-venda. Eles logo quando eles lançam ali na benfeitoria a plataforma de pré-venda, eles já também soltam um post, pedem collab com o seu Instagram, então é muito
Eu acho que é o suficiente, na verdade, para você ganhar mais visibilidade e o resto é com você. Você tem um mês para bater a primeira meta. A primeira meta, pelo que eu entendi, é o que viabiliza o livro de existir. Aí tem outras metas que aí vai aumentando ali o número de impressões do seu livro. No meu caso, eu consegui bater um pouco além da primeira meta, não fui muito além, mas já me surpreendeu muito. Sinceramente, esse processo de pré-venda dá bastante ansiedade. Você duvida muito que você tem potencial de vender a quantidade que você precisa. No meu caso, é muito interessante também que, como a plataforma foi a editora que fez, você não tem acesso a quem comprou. Então é legal saber, não saber se foi alguém que você conhece ou se foi pessoas que simplesmente acompanham o seu trabalho na rede social ou pessoas que chegaram pela Urutau. Mas do meu ponto de algumas pessoas que eu conheço foram falando: "Ah, eu comprei seu livro e tudo mais". E eu já usava o Instagram de uma maneira que eu produzia conteúdo, principalmente sobre moda, que eu também sou personal stylist, e algum acho que alguma parte desse público também se identificou com a minha poesia e acabou comprando. Então, pelo que eu vi, algumas pessoas que eu conheço falaram: "Comprei seu livro". Outras pessoas que eu não faço ideia também falaram: "Comprei seu livro". E mas no geral, eu não sei quem comprou, mais pessoas do que eu imaginava compraram e aconteceu. Eu acho que a pré-venda depende muito do seu esforço e da sua vontade, né, então não ter vergonha também de postar que você tá vendendo um livro que vai rolar, que é um sonho que você quer realizar. Mas rolou, aconteceu. E depois dessa pré-venda, depois de um tempo, o pessoal da editora pediu pra eu mandar o não só o original, mas os textos, né, de contracapa, da orelha do livro e tudo mais, aí eu mandei. E aí começa a revisão. Então, uma revisora entra em contato com você, mostrando: "Ah, aqui qual que é o título desse poema?", porque às vezes você na hora esquece de pôr um título, muda a ordem das coisas. "Qual que é o título desse poema? Aqui eu posso trocar essa palavra por essa?", não nas poesias no geral, nas poesias acho que eles não mexeram em nada. Mas nos outros textos, né, do prefácio, pós-fácio, contracapa, eles mexeram alguma pouquíssima coisa também. E aí depois de aprovar isso, depois de uns dias, né, da revisão, é uma troca, né, vai indo e voltando até ficar certinho. Aí eles me mandaram, faz umas semanas, 4 opções de capa e o miolo do livro para eu ver, né, para eu aprovar e tal. Eu entendo que nesse processo editorial todo você não tem muita escolha, né, mas eu também não acho que é sobre isso, né, eu acho que a grande vibe aqui é publicar o primeiro livro para uma editora relevante. Das 4 capas eu gostei de 2, aí eu pensei um pouco, escolhi uma no final, e foi aí, nesse momento, que eu entendi que eu estava publicando um livro. Eu não tinha entendido até então a magnitude disso, que de fato é um sonho pra mim. Eu lembro até de momentos na minha adolescência de falar: "Nossa, um bom objetivo de vida, assim, né, uma boa realização de vida é ter um livro publicado". E curiosamente eu terei. E foi aí que eu entendi que, nossa, eu escolhi a capa do meu livro. Olha quão legal isso é. Um livro que não sei quantas pessoas vai alcançar, não sei se ele vai circular muito, não sei se eu vou ser um sucesso. Não é sobre isso nesse momento também, mas vai acontecer. Eu lembro que quando eu li Yellowface, né, o livro Impostora, é muito além da história do livro, eu achei o mercado editorial muito legal ali naquele livro, naquela narrativa. E hoje eu tô vivendo ele, né? Então é muito, muito interessante. Espero que se você sonha em publicar livros, você também viva isso um dia, de coração. Mas foi isso, né? Teve a pré-venda, aconteceu, a capa e tudo mais. E agora os próximos passos, né? Eu também no meu dia a dia é muito corrido, porque eu trabalho como CLT, eu não tenho tanto tempo assim para me dedicar a essa profissão. Eu queria ter mais. E mas pensando nos próximos passos, eu imagino que agora o livro já esteja em caminhos de impressão. Ele vai ter a versão digital também. E aí eu quero fazer, né, mesmo que eu não tenha muitos recursos, afinal eu não sou uma pessoa rica também, mas eu quero fazer um eventinho de lançamento do livro, né? De repente entrar em contato com alguma livraria, uma livraria pequena aqui de São Paulo, e fazer um eventinho, chamar as pessoas, né? Claro que pessoas que já compraram vão ter esse livro em mãos,
vai chamar as pessoas pra trocar, pra beber um café, pra beber um drink, sei lá, e viver esse momento de fato do lançamento do livro, eu acho que esse é um bom próximo passo. E também continuar divulgando, eu acho que agora, né, teve toda essa pré-venda e tal, mas eu acho que o livro, ele é um ativo que fica para sempre, sabe. Eu acho que só depende da pessoa que escreveu com que esse livro seja um sucesso, independente do que significa o sucesso para você, mas só depende da pessoa que escreveu que ele continue sendo vendido. Então eu pretendo fazer, né, como eu falei, eu fazia conteúdo sobre moda, eu pretendo virar o meu Instagram para falar, para ser essa pessoa poetisa, assim como eu tô criando conteúdo aqui pro YouTube que você tá assistindo. Espero que esteja gostando. E eu acho que os próximos passos é isso, fazer com que meu livro circule mais, com que meu livro chegue a mais pessoas, para de repente, ali no futuro, pensar num segundo livro. Mas eu acho que pelo menos um ano eu vou me dedicar ao livro um, né? Eu acho que é o mínimo ali para um livro ter sucesso. E, e acho que é isso, acho que eu contei bastante dos bastidores desse processo. Sinceramente, falando por cima, assim, parece mais fácil do que é. Não que tenha sido super difícil, né, a parte do processo editorial, a pré-venda foi a parte mais difícil, mas é um processo que te desperta muitas sensações, eh, alegria, ansiedade, insegurança, né, não teve frustração até o momento, mas poderia ter tido. Então é um processo que você tem que ter um emocional bem forte, um emocional em dia talvez, né, não sei se bem forte, mas pelo menos uma terapia rolando ali paralelamente, porque é um processo que vai despertar muitas emoções dentro de você, principalmente se é algo que você sonha, que tem muita importância pra você e que você não tem grandes recursos, né, porque eu acho que quando você tem muito recurso, você acaba fazendo e manda ver. Como o meu caso não é esse, eu acho que desperta muitas emoções. Eu tô compartilhando um pouquinho aqui com você. E por esse vídeo eu acho que é isso. Se você quiser saber mais sobre o processo editorial que eu estou vivendo, o meu ponto de vista, como funciona, comenta aqui embaixo que a gente vai conversar, a gente pode conversar muito sobre isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo também, se você gostou até aqui, e eu te vejo no próximo. Beijinho.